Então, aí nós temos alguns problemas também para nós resolvermos, Liceu, que é o seguinte, tentar manter a isonomia é um objetivo que nós vamos ter que perseguir sempre. Né? Por quê? Porque, de repente, um reitor de uma das 3 universidades acaba descumprindo a isonomia e ele dá um aumento para um determinado segmento sem que isso passe pelo CRUESP, por exemplo. Né? E aí nós temos que correr atrás e repor. Né? Então, esse é um problema. E aí, quando você fala que... Bom, primeiro que todos nós somos servidores públicos, é isso que nos torna iguais, né? Todos nós. Segundo, é que o plano de carreira nosso está com problema também, dos docentes. Porque nós estamos com um problema agora com os docentes que são contratados pelo CLT, como que eles vão ser professores livre-docentes e titulares. E nós vamos ter que resolver esse problema também. Então, o plano de carreira... Agora, veja bem, gente, eu não vejo isso como um problema fim do mundo. Né? Esse é um desafio enorme para nós resolvermos. Mas quem tem a capacidade de resolver isso, como diz o Bibo sempre, somos nós. Então, nós vamos ter que achar uma solução para isso. Então, a equiparação tem que ser sempre uma política, de ser uma política continuada, uma política sempre seguida, sempre tem que ser. Né? Então, nós já colocamos aqui, nós vamos trabalhar na equiparação, vamos consolidar a equiparação, né? E pensar todos esses problemas que vão surgindo durante a caminhada. Né? Então, isso para nós está claro, porque faz parte dos princípios da excelência com sustentabilidade. Não há excelência sem equiparação. Não há sustentabilidade sem equiparação. Não há excelência sem um plano de carreira que te permita você ir melhorando cada vez mais. Certo? Não há sustentabilidade em uma universidade onde as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo. Né? Aí isso cria problemas de saúde mental, isso cria tanta coisa, e você fala, gente, nada disso precisaria existir se nós dessemos conta das nossas responsabilidades. Então, é isso que nós compreendemos. Próxima pergunta, então, do setor docente, por favor, professor Ivan. Eu nunca vi perguntas tão objetivas na minha vida, gente. Parabéns. As respostas também. Não sei. Já não sei se... O nosso segundo tema é sobre a pós-graduação. Nós somos uma universidade multicamp, né? Então as realidades entre os campos e seus cursos é muito diferente. Entretanto, a partir, inclusive, de política pública do governo anterior, houve uma diferenciação muito grande entre o nível de investimento nos cursos de pós-graduação. Por exemplo, ficava-se erroneamente classificando quem tinha notas altas 6 e 7 de excelência e quem tinha 3 e 4 como cursos que não eram bons. Coisas que os senhores já citaram aqui, a questão errônea. Só que, por exemplo, o nosso curso de pós-graduação é um curso de pós-graduação jovem, então ninguém começa 6 ou 7. Então, como é que a gente fica no meio de um curso que alguém classificou que estaria com problemas, por exemplo? Ter problemas é diferente de ser ruim. Mas nós temos uma avaliação muito boa, com perspectiva de subida para 5, então a gente considera que falta muito pouco para a gente chegar lá, foi apenas um item que faltava ali. Então a gente precisa dessa valorização para ser ainda melhor. Então a pergunta é, qual a política da chapa para a redução das assimetrias aí de infraestrutura, financiamento e outros entre os cursos de pós-graduação da Unesp, para permitir que todos busquem essa excelência, todos possam ter a oportunidade de chegar lá? Perfeito, Ivan. Então, eu acho que a pós-graduação é um dos nossos principais desafios, exatamente porque ela ainda é gerida por um conceito conservador de excelência. Né? Então, os programas 3 e 4, eles não são vistos como de excelência. Agora, por que os 5, 6 e o 7 são vistos? Por que os 5, 6 e o 7 têm mais acesso a recursos do que o 3 e o 4? Né? Então, permite uma vez, inclusive, aqui o nosso curso, ele começou com a nota 4 e já com o doutorado. Então, teoricamente, ele já começou bem.
Claro. A visão de que a gente pode chegar lá é boa. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês, são poucos os programas que a CAPES aprova já com mestrado e doutorado juntos. Nós tentamos fazer isso, e o que eu achei interessante, pra você ter uma ideia, Ivan, nós montamos um programa, esse programa nosso de desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, quando nós apresentamos em 2011, eram os mesmos professores da Unesp do Presidente Prudente que eram nota 7. E a CAPES nos aprovou com nota 3 só o mestrado. Né? Entramos com um pedido lá, mas eles não explicaram absolutamente nada. Mas o que me preocupa é como que nós podemos, e isso também está no nosso plano de gestão, como que nós podemos pensar essa diversidade, o fato de nós sermos multicampos, né? Como que nós podemos pensar uma política de colaboração entre os programas, né? Então, através de pesquisas, né? Através de disciplinas, nós podemos... Bom, isso tudo, acho que já faz parte, Ivan e colegas, né, de uma nova realidade que nós vivemos na pós-graduação, né, e também eu acho que na graduação. Nós vamos ter que ver como é que nós vamos tratar, e essa é uma discussão que os programas precisam fazer, porque nós estamos vivendo um novo momento histórico para tratar da pesquisa, para tratar das disciplinas, certo? E tratar da nossa avaliação. E aí entra um outro elemento extremamente importante, que é a internacionalização, né? Nós vivemos, nos últimos 4 anos, a política mais importante de internacionalização, que foi o CAPES-Prev, né? E ele poderia ter sido muito melhor se nós tivéssemos trabalhado com um conceito progressivo de excelência. Com certeza, muitos programas 3 e 4 seriam muito bem avaliados agora, mas só aqui na mesa e o pessoal. Vou começar por aqui. Ah, não. Ô, pessoal, por favor, ó. Sigam. Respeita ao seu artigo de asta. Então, Ivan, essa é uma questão importante. Por exemplo, como que nós podemos aproximar os programas 7, 6, 5, 4 e 3 numa política conjunta de atuação na pesquisa, na organização das disciplinas, né, e na internacionalização, e na formação e na avaliação. Nós temos condições de fazer isso, né? O fato de nós sermos multicampos, né, não nos impede de criar uma rede entre nós, né, em que nós possamos trabalhar, ter um projeto comum. Eu acho que essa experiência que nós tivemos agora pela ProPG, né, de criar o processo de avaliação, de seleção, o processo de seleção conjunto, já é um avanço. E é um avanço por qual razão? Porque ele deixa aberto que cada programa escolha o que quer fazer. Se quer participar de uma fase, se quer participar de 2 fases, se quer participar de 3 fases, se não quer participar de nenhuma. É isso que é importante. Nós temos uma política da nossa universidade que nos permita fazer com que todos os programas decidam o que eles querem fazer, mas desde uma proposta que venha da Pró-Reitoria. E essa proposta da Pró-Reitoria precisa, como está aqui no nosso plano de gestão, precisa ser organizada pelos programas. Então, nós não, durante muito tempo, eu estou credenciado à pós-graduação desde 2000, né, quando eu defendi meu doutorado. Durante muito tempo, a Pró-Reitoria, ela pegava um conjunto de princípios, um conjunto de políticas, e ela orientava os programas de pós-graduação, né? Eu acho que esse tempo já passou. Eu acho que agora nós temos que inverter a lógica. Eu acho que nós temos que pegar as experiências dos programas de pós-graduação e criar uma política da Pró-Reitoria de pós-graduação, a partir de todo o conjunto, né, de experiências que nós já temos. Então, essa é isso que nós estamos pensando, ou seja, não
criar mais uma classificação, mas criar uma política onde que todos possam participar, e aí, então, nós vemos, olha, o que eu preciso para ser excelente com a nota 3, para eu poder atingir a nota 4, para ser excelente com a nota 4, e assim atingir a nota 5, e assim seguir. Então, porque nós tivemos um programa de doutorado agora aprovado, nós não temos uma bolsa. Como que eu explico isso para os alunos que estão entrando agora? Nós abrimos 12 vagas, temos 50 candidatos e nenhuma bolsa. Percebe? Não pode, isso não pode acontecer. Isso afunda o programa. Então, nós temos essa perspectiva, Ivan, de construir de baixo para cima, né, com a participação e tomadas de decisão, de maneira que a pós-graduação possa, então, ter um papel de excelência em todos os níveis. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que nós precisamos avançar é na internacionalização. E aí nós podemos pensar, para os próximos 4 anos, quais são os planos de internacionalização dos nossos programas, né? E como que isso pode se tornar um plano da pró-reitoria de pós-graduação, e como que isso pode subsidiar o próximo Campus Print, que vai ser elaborado agora. É isso. Só para complementar, o professor Bernardo sempre lembra, né, o nosso mote aqui dentro da chapa é excelência com sustentabilidade. Ele coloca bem que excelência todos devem ser. E no sentido de diminuir as assimetrias, sobretudo nos programas onde está 3 e 4 em relação aos mais. Eu sempre faço questão de lembrar um momento que a universidade viveu, acho que umas 2 ou 3 questões atrás, vocês vão se lembrar disso, em que, como prêmio para os programas 5, 6 e 7, recebia 1 ou 2 vagas, eu não lembro direito lá, de professor, de pesquisador. Vocês se lembram disso? Não é? Pois é, vocês não estavam aqui ainda. Quer dizer, quem tinha nota 7, 6, 5, recebia lá um pesquisador, um professor, nesse sentido aqui. Como uma forma de destaque, de premiar essas... E foram contratados, não me lembro quanto, 60, 70 pesquisadores e professores naquele momento. E isso, lógico, a gente quer sempre valorizar, o mérito nunca deve ser descartado. Quando o professor Bernardo coloca a meritocracia, é uma outra conotação que ele coloca, né? A pergunta que se faz é a seguinte: quem é que estava precisando mais do professor pesquisador? O 5, 6, o 7 ou 3 ou 4? Certo? Então, esses critérios que são adotados, às vezes, fazem com que isso aumente a simetria. Quer dizer, como diz o professor Bernardo, o excelente é cada vez mais excelente, não é? E quem está numa condição que não atingiu esse grau, fica cada vez mais para trás, que aumenta a simetria. Então, o objetivo nosso é exatamente equalizar os programas. Então, bem colocou, tem 2 casos clássicos disso. Um na nota 7 e outro que era 3, que acabou indo para 4 aí. Então, ele percebe muito bem essa diferença e o que deve ser priorizado naquele momento para diminuir as assimetrias que nós temos dentro da nossa universidade. Próximo. Próximo, então, mais uma pergunta do setor discente. Obrigado. A próxima pergunta é: o sistema de ouvidoria da Unesp, que visa receber e tratar de denúncias amplas do contexto universitário, possui complicações que afetam a confiança dos discentes de múltiplos campos na decisão de recorrer a essa ferramenta. Gostaríamos de saber se a chapa tem ideias de como aprimorar essa ferramenta tão necessária, uma vez que a maioria de casos como assédio, violência, preconceito e até abuso de poder dentro da instituição não são denunciados. Muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente sobre todos os aspectos, né? Não só com relação... O que mais aparece, quase sempre, é assédio, né? O que mais aparece. Mas há outras questões também dentro da própria universidade, nos contatos no dia a dia, não é? Essa pressão que se faz em cima de um servidor ou de um aluno, né? Uma assédio moral, algo nesse sentido. A ideia nossa, obviamente, está de status, né? É o ombudsman, né, da nossa universidade aqui. Se nós queremos ter uma universidade de classe mundial, de excelência, nossa referência é sempre
como acabou de colocar o professor Bernardo, atingir posições do humano cada vez, por mais que você questione, mas atingir posições do humano cada vez mais expressivas, você precisa resolver questões internas aqui e definitivamente acabar com essas... É um absurdo que ainda, com toda essa pressão que a mídia faz, que a sociedade faz, a gente tenha casos ainda, há pouco tempo atrás, ainda precisamos demitir mais um professor, não é? Por assédio sexual em humanidade. Não foi o primeiro caso, teve mais casos aí ainda. Né? Isso só foi possível pelos sistemas de auditoria. Houve um tempo, Sofia, que isso não existia na universidade, nós não tínhamos auditoria aqui. Entendeu? E questões como essa, extremamente importantes, que definem, muitas vezes, a própria existência da pessoa. Né? Porque nós temos muitos casos aqui que são trágicos com relação a isso. Né? E nós vamos fortalecer, sem sombra de dúvida, valorizar cada vez mais, para que as denúncias cheguem com o objetivo exatamente de diminuir esse tipo de prática que não tem mais sentido nenhum numa sociedade que nós estamos vivendo no século XXI. Quer falar, Fernando? Quero sim. Sofia, eu acho que esse problema do assédio, do racismo, do preconceito, ele não acaba nunca. Porque quando eu estudo história, eu vejo que ele sempre existiu. E aí você fala assim, puxa, a gente passou pela Segunda Guerra Mundial, né? Nós acabamos com o fascismo, nós acabamos com o nazismo, eles estão de volta. Estão aí tudo de volta. Né? Então, estão crescendo. Estão disputando, quase ganhando na França. Correto, gente? Então, eu acho que eu diria para você o seguinte, Sofia, nós temos que estar atentos e fortes, como diria a Gal Costa, né? Acho que nós temos que estar atentos. Então, por exemplo, gente, o banheiro, lá, a geografia da FCT, vez ou outra, aparece lá uma pichação racista. Aí você fala, gente, eu estou no século XXI. Mas é lógico, quando outra pessoa fala, gente, eu estou no século XXII, eu estou no século XXIII. Vai continuar. Isso, eu não saberia explicar o que faz com que as pessoas se tornem fascistas ou nazistas, ou, né? Mas isso sempre houve, né? De maneira que eu acho que a nossa política é ser extremamente contra, né? Esse tipo de postura, esse tipo de leitura de mundo, de visão de mundo, porque, de fato, se eles sempre existiram, o que nós temos conhecimento da história é que nós sempre ganhamos. As pessoas que são contra o assédio, contra o racismo, contra o preconceito, sempre venceram. Então, vamos continuar lutando e vamos continuar vencendo. E nesse caso, ao contrário do que a gente imagina com relação à avaliação, por exemplo, tem que ser punitivo mesmo. Tem que ser punitivo mesmo. Tem que acabar com essa pessoa que está dentro da nossa instituição, com uma prática deplorável. E agora? Terceira e última pergunta do bloco dos servidores técnicos administrativos. Vou fazer isso. Pelo seguinte, a pergunta que eu deveria fazer é: acreditamos que todos concordam que se faz urgente e necessária equiparação salarial dos técnicos administrativos. Vocês já responderam, né? Então, vou fazer uma outra pergunta, que ficaria para um segundo bloco. Nós, técnicos administrativos, nós podemos acessar, por exemplo, eu posso ser supervisor de seção, eu posso chegar a uma diretoria. Esse caso não existe para os técnicos, os ASAs, que trabalham em laboratórios. Então, a diretoria é exercida pelo departamento e eles não têm uma seção intermediária como eles poderiam ser supervisores de seção. Então, na estrutura administrativa dos campos da Unesp, assim como no campus litoral paulista, instituída pela Resolução Unesp 68 de 2015, não está prevista uma seção técnica de laboratórios subordinada ao Departamento de Ciências Biológicas e Ambientais. Sendo assim, todos os assistentes de suporte acadêmico dessa área respondem diretamente ao chefe do departamento. Dessa forma, nós, ASA,
não temos o responsável técnico pela área, dificultando a interação com outros setores e a não participação em decisões que nos impactam. Além da possibilidade de direitos por representações e gratificações por responsabilidades técnicas. Tal fato tem levado à não permanência de funcionários do setor, sobrecarregando muitas vezes aqueles que permanecem. Gostaríamos de ouvir a opinião dos candidatos quanto à ideia de criação de uma seção técnica de laboratório vinculada ao departamento. Obrigado pela sua pergunta. Eu coloco assim, não querendo cair em lugar comum, mas eu volto naquela questão que eu em princípio, as regras, quem faz aqui dentro da universidade, somos nós. Daí a razão da gente manter, de propor aqui, a possibilidade sempre de uma legislação, de um regulamento, que ou não está atendendo ou está prejudicando, seja revisto, seja pautado, seja votado e mude. Esse é o caso clássico disso. Apresenta a proposta, tá certo? Ela vai para a comissão que analisa isso, vai para o CAD, sendo pertinente, ela é aprovada e não tem problema disso. A gente está aqui, inclusive, a gente coloca aqui realizar a revisão, adequação de condições de encarreiramento, descontinuado, a revisão da ordenação de perfis ocupacionais. Tem todas as questões que estão previstas aqui dentro que possa, que está, digamos assim, governando a vida do servidor técnico administrativo aqui. No mesmo exemplo que eu dei para você do GDPC, e que roda, vê o que e a gente vai consertar o que não está adequado, que é um caso diferente, porque vai ter que mexer em quase tudo. Nesse caso específico, falta, entendeu? Tem representante de servidor administrativo em todos os colegiados, vai no pertinente, que é o CAD, coloca, aprova, e as coisas acontecem. Eu sempre, quando estava na correitoria, tinha essa política, eles vinham com essa pauta. As decisões nossas são colegiadas, todas elas são colegiadas, tá certo? Colocou, passou, é regulamento dali para frente, certo? Por isso, eu acho que você coloca uma questão para o futuro, né? Para o futuro, porque quando você fala de pensar essa sessão, eu fico pensando, mas cadê? Onde estão os assistentes do laboratório? Nós não temos quase nenhum. Nós não temos quase nenhum. Como eu falei para você, a Patrícia é a única dentro do Departamento de Geografia que tem 12 laboratórios. 12 laboratórios. Se nós tivéssemos um em cada um desses laboratórios, já pensou? Isso é maravilha. Né? Isso é excelência, né? Isso é excelência. Às vezes você vai em alguma universidade e tem 2 ou 3 assistentes, porque tem muitos projetos de pesquisa e precisa, né, desse auxílio fundamental. Então, o que eu vejo aqui, na questão que você coloca, é que nós temos que incluir isso aqui no nosso plano de gestão. Eu vou até tomar nota aqui, porque nós estamos pensando no seguinte, como é que nós podemos pensar? Porque não é nem reposição, porque eles nunca existiram. Não é nem reposição. Em alguns casos, evidentemente, teve um funcionário que se aposentou, né, um servidor que se aposentou, tá, tudo bem. Mas no meu laboratório, que tem 22 anos, nunca tive um assistente de laboratório. E hoje eu tenho um dividido, eu tenho 12 avos de assistente. 12 avos de assistente. Né? E aí, coitada, né, porque ela é sobreexplorada por todo mundo. Né? Então, o que eu vou colocar aqui é que nós precisamos pensar nessa sessão, mas para isso nós temos que ter um mapeio dos laboratórios. Nós precisamos ter uma política. Por que eu acho que essa pergunta é fundamental? Veja bem, gente, como é que nós fazemos pesquisa sem esse auxílio? Né? Nós trabalhamos muito com cartografia, nós trabalhamos muito com banco de dados. O consumo de tempo
para a elaboração da plataforma, né, para a curadoria da plataforma do banco de dados, fazer a conferência, porque nós trabalhamos com países inteiros. Nós temos perspectiva comparada com 15 países hoje. 15 países. E agora, lá no encontro de Londres, acabou de entrar o Peru e a China. Né? Então, vejam, nós precisamos, essa questão que você coloca, nós precisamos pensar esse processo, nessa sessão, mas nós precisamos saber quantos assistentes de laboratório nós precisamos e já pensar essa política, porque nós não vamos resolver isso do dia para a noite, mas que se nós tivermos um plano, isso já é você já consegue falar o seguinte, ó, nós não temos a condição, mas nós temos a vontade de ter, nós temos um plano e nós vamos construir isso. Então, eu acho que é isso que eu posso responder agora. Professor Ivan, finalizando aqui o voto do docente. A nossa última questão diz respeito à questão administrativa. Tem grande diferencial, citando essa questão que vocês falaram no início sobre a excelência na universidade pública, é que os docentes aqui, pelo próprio estilo de trabalho e contratação, nós levamos para a sala de aula o que nós fazemos. A excelência na sala de aula vem daí. Eu posso dar uma boa aula se eu estudar um assunto e você falar feijão com arroz bem feito, está tudo certo. Mas a pessoa que vivencia aquela área que ela está dando aula, nas suas pesquisas, no seu dia a dia, ela leva para a sala de aula algo diferenciado. Então, na atividade fim, a universidade pública se destaca por isso. Mas, ultimamente, temos vivenciado um excesso de burocracia associada ao trabalho docente, que tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento pleno dessa atividade fim, tanto para pesquisa quanto para ensino. Nós temos a impressão que nós estamos cuidando de muito mais burocracia hoje para fazer a mesma coisa, praticamente, que nós fazíamos antes. Como a chapa propõe reduzir essa questão da burocracia para que o trabalho docente possa ser concentrado nas atividades fim? Eu sou vítima disso. Pega as plataformas, né? Pega as plataformas da Unesp, né, gente? Qualquer coisa mais burocrática do que isso. Nós precisamos rever muito dessas plataformas. Gente, eu estava trabalhando agora no relatório do Carlos Print. Nossa, muita questão repetida. Uma burocracia enorme, que você preenchia 10 vezes a mesma coisa. Né? Então, nós precisamos rever, porque eu vejo o seguinte, acho que tem duas questões, né, que você coloca. Uma delas é o seguinte, quem tem que administrar a universidade somos nós. Isso é questão... o Daí mesmo falava agora, caramba, tempo que eu gasto administrando, eu podia estar fazendo pesquisa. Mas não tem saída, né, Daí? Ou nós fazemos. Tem essas duas opções. Correto? Então, nós temos que administrar. Algumas universidades da Europa, dos Estados Unidos, contrataram CEOs. Foi um fracasso total. Né? Foi um fracasso total. Não dá para você colocar um gerente na universidade, porque ele vai querer gerenciar a universidade como se fosse uma empresa. Então, isso não funciona. Então, eles já viveram a experiência, já abandonaram a experiência. Então, nós mesmos, né, servidores, temos que administrar a nossa universidade. O problema é como diminuir a burocracia. Né? Uma das burocracias, então, a gente tem que fazer o relatório, né, que tem um monte de informações que se pedem, que está tudo no WhatsApp. Né, que poderia, né, fazer uma migração dos dados do WhatsApp. Ou seja, existe uma série de possibilidades de nós diminuirmos a burocracia, de modo que a gente sobre mais tempo para a gente gastar naquilo do qual nós fomos contratados, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, eu vejo isso. A nossa universidade ela é muito burocrática, muito mais burocrática do que outras universidades, e esse é um problema estrutural. Né? Então, isso está muito ligado ao uso que nós fazemos da tecnologia da informação. Nós fazemos um uso muito ruim da tecnologia da informação.
nós podemos melhorar esse uso, né, com plataformas mais eficientes, com relatórios mais objetivos e mais concisos, porque manter um banco de dados e tudo aquilo que nós fazemos é fundamental. Sistemas se conversarem. Os sistemas se conversarem, dialogarem, né? Então, isso é fundamental. E nós podemos fazer isso. E aí, Ivan, me lembro de uma questão também, né? Nós temos uma agência de inovação dentro da Unesp. Né? Essa é a minha preocupação que eu tenho desde que foi criada a agência de inovação. Eu nunca vi a UIN pensar em inovação dentro da Unesp. A UIN está pensando a inovação para as empresas, está pensando em inovação, mas a gente até colocou aqui, olha, um dos princípios, a inovação tem que ser para a universidade, a inovação tem que ser para a prefeitura, a inovação tem que ser para as cooperativas, a inovação tem que ser para os movimentos, a inovação tem que ser para os sindicatos. A inovação nós vivemos um momento em que o tempo é muito acelerado. O tempo é muito acelerado e a transformação do espaço é muito rápida. E isso é graças à inovação. A inovação é a capacidade de nós estamos sempre criando novo. As coisas envelhecem em um mês, a gente já renova e já está fazendo algo novo. Né? Por exemplo, eu quando fiz o meu curso de graduação, eu estudei num programa que tinha 10 anos com a mesma bibliografia. Hoje não existe mais isso. Você tem que atualizar a bibliografia todo ano, né? Porque tem sempre pesquisa nova, sempre alguém trazendo alguma coisa nova. Então, isso nós temos que ter nas nossas plataformas, isso nós temos que ter no nosso banco de dados, né? Nós temos que fazer a inovação trabalhar a nosso favor, de maneira que a gente rompa com a burocracia, né? E possa ter o nosso tempo, né? Usado de uma forma qualificada. Já falou tudo. Então, para finalizar esse bloco, se eu fiz pode perguntar. Então, para finalizar, né? A Unesp, como universidade pública, dá oportunidade de ensino superior a muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir disso, as políticas de permanência da Unesp são de extrema importância para garantir que esses estudantes tenham condições de continuar os estudos e se manterem no curso. A fim de garantir o acesso dos alunos aos recursos necessários e para melhorar a acessibilidade e inclusão da instituição, gostaríamos de saber quais os planejamentos da chapa. Considerando as realidades dos campos menores, em especial, quais os planos da gestão no que se trata da construção de moradias e um restaurante universitário, que já são uma realidade nos campos maiores, e, inclusive, para esse campus, teve um projeto em 2010 que não foi levado adiante, assim como melhorias no processo dos auxílios em geral. Sofia, eu e o Davis acabamos de vir agora de um campus. Ô, Davis, você pode falar? Não dá para falar. Não, mas fala só um pouco. Não, a gente foi hospedado no prédio, que são apartamentos para professores, Para estudantes. Para estudantes, não, tem alguns prédios para estudantes, prédios moderníssimos. Mas é até vergonhoso. Eu mandei uma foto para o Denis, falei, Denis, eu fico com vergonha assim, de levar o povo lá no CNP depois de passar aqui nessa... Não tem comparação, né? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, nós precisamos ter moradia estudantil suficiente para todos os alunos. Nós precisamos ter dentro dos nossos campos também uma casa para receber professores. Eu, quando entrei na Unesp em 1988, eu fiquei numa casa da Unesp. Fiquei morando lá durante um mês. Durante um mês até que eu conseguisse alugar uma casa. E a maior parte das universidades no exterior, eu fui professor visitante de várias universidades, de vários países do mundo. E todas elas, quando eu cheguei, tinha um lugar para eu ficar até que eu alugasse uma casa. Então, assim, isso faz parte da excelência. Isso faz parte da excelência. Então, outra coisa, restaurante universitário. Gente, não é um que eles têm, né, Davis? É 10 restaurantes universitários com diferentes preços, com diferentes comidas, né? Então, vejam quanto nós ainda estamos pensando em comer, né? Nós estamos muito atrasados nesse caso, gente, mas muito atrasados. Então, a política de permanência, né, que garanta ao aluno a moradia, que garanta ao aluno.
Nós colocamos aqui, inclusive, que nós não queremos, pessoal, nenhum aluno passando fome, porque eu já tomei conhecimento, e vocês já devem ter tomado conhecimento, de alunos nossos que não tinham o que comer. Bom, nós temos que ter uma política de soberania alimentar para os nossos alunos. Tá certo? Nós temos que ter essa garantia. E outra coisa, nós podemos produzir alimentos nos nossos campos. Nós temos que construir, mesmo que for uma horta, mesmo que for um pomar, mas nós temos que ter alguma coisa. Produzir o próprio alimento é sinal de dignidade. Evidentemente que nós não vamos ter produção de tudo, mas só o fato de existir, isso é uma contribuição humanitária e para nós, para o nosso próprio desenvolvimento sustentável. Então, nós colocamos todos esses pontos aqui, tá bem? Os restaurantes universitários. E outra coisa, restaurante universitário com quadro de servidores próprios, não terceirizados também. A terceirização não nos ajuda. Ela só nos prejudica e prejudica a Unesp e prejudica as pessoas terceirizadas também. Então, esse é um processo de transição que nós queremos construir. Então, isso faz parte, está aqui no nosso plano de gestão da permanência estudantil. Por favor, entrem na nossa página, baixem esse plano, enviem e-mail, mandem as suas contribuições. Eu já vou colocar aqui a que o Odisseu colocou, porque para mim isso é um ponto que precisa estar presente aqui, os assistentes de laboratórios, né? Então, a nossa perspectiva é essa. Essa é uma condição. Porque vejam bem, pessoal, o campus tem que ser um lugar, né? Por exemplo, eu fico vendo lá o Unesp, Presidente Prudente à noite. Presidente Prudente à noite, chegam os ônibus de 30, 40 municípios, então, um monte de ônibus, o pessoal entra na universidade, assiste a aula e vai embora. Como que essa pessoa vai ter uma vida acadêmica? Agora, e se ele puder chegar, jantar, né? Jantar no restaurante universitário, bater um papo com os colegas, mas não, gente, eles entram e sentam no chão, porque não tem banco. E além de não ter banco, o que eu fiz? Nós temos o cartão magnético, né? Eu falei para eles, olha, por favor, vocês não me sentem no chão, você peguem o cartão, mas nós não podemos, só o senhor pode pegar. Não, eu vou lá avisar a servidora que vocês podem pegar o cartão e fiquem dentro da sala de aula estudando, não fiquem sentados no chão. Então, olha onde nós estamos. Tá certo? Então, construir esses espaços, nós temos que ter um campus em que a vida acadêmica esteja borbulhando, né? Que ela esteja fervendo, né? E eu não consigo ter vida acadêmica se eu não tenho moradia, se eu não tenho restaurante, se eu não tenho biblioteca, se eu não tenho laboratório de pesquisa, se eu não tenho o auxiliar de laboratório. Se falta tudo isso, o que sobra, gente? Espaço vazio. Um espaço vazio não dá perspectiva de excelência. Então, é nessa perspectiva que nós estamos colocando. A permanência estudantil é a condição da excelência. Ainda mais num país onde a maior parte dos nossos alunos das universidades públicas hoje precisam da permanência estudantil. E ela é lei. Está na Constituição. Ela é lei. Então, é fundamental que a gente cumpra e realize esse processo. E eu e o Bill queremos investir nisso. Queremos investir para que a gente tenha uma universidade em que nós possamos ter orgulho dela. Foi bom? Perfeito. Ele voltou com a corda toda. Pessoal, vou confessar, muita Guinness no sangue. Muita Guinness no sangue. Não, perfeito. E o deles também. Vamos junto! Você viu que ele entrega mesmo, né? Dois problemas. Não, nenhum problema. Não trouxe nada para nós. Não trouxe nada para ninguém, né? Por que disse que não? Trouxe conhecimento. Mas, Sofia, só para finalizar esse tema a respeito disso, nós tivemos em Franca. Se a gente enxerga assimetrias, por exemplo,
programas de pós-graduação, em carreiras, em campos e tal. Em Franca, nós vimos um modelo de um restaurante universitário que eu queria ver replicado em toda a universidade. Aqui não é um padrão. Não é um padrão. Não é? A minha unidade, por exemplo, não tem, né? Não tem aqui. Tudo funcionando direito, sim. Almoço e jantar, amplo, tudo limpo, com nutricionista, era quase um chefe que você tinha ali, sabe? Comida boa, nós vimos ali. Os alunos felizes, almoço e jantar. Isso é coisa importante. Esse é o modelo. Agora, a política de permanência estudantil, sobretudo com relação à moradia e restaurante universitário, e aquele restaurante, como lembrou bem o Bernardo, ele é de autogestão. Então, esse é o modelo que a gente quer replicar. Você vai conseguir colocar isso num tempo muito curto? Não vai. Mas você precisa manter e ampliar isso na medida do possível. A gente vai fazendo. Isso está dentro da nossa política aqui, que eu gostaria de ver aquele modelo de Franca. Então, nós sabemos o que é bom. Nós temos essa experiência, não é? Claro. E replicar isso para outros lugares. Essa é a nossa ideia aqui. Gente, olha só. Nós construímos um restaurante universitário no campus do Presidente Prudente faz 6 anos. 6 anos. Nós oferecemos 350 refeições no almoço. Há 6 anos. Quantos alunos tem lá? 1.200. Só 350 podem comer. Os outros não comem. Fica olhando? Oi? Fica olhando? Não, eles vão comprar comida, em outro lugar. Porque assim, olha, ele abre um sistema, a pessoa tem que entrar lá e comprar comida para o mês inteiro. Tá? Agora veja bem, gente, tudo bem, não tem para todo mundo, mas em 6 anos, em 350, já não podia ter chegado pelo menos em 1.200 almoços? Não foi feito absolutamente nada nesse tempo. Passar 6 anos com 350, demonstra o quê, pessoal? Falta de vontade. Falta de vontade. E a janta? Como é que fica a janta? Então, assim, já poderia ter resolvido o problema do almoço, já poderia estar oferecendo pelo menos umas 500 refeições no jantar, mas alguma coisa tem que fazer, não pode ficar parado. É isso que me incomoda na nossa universidade. Né? Eu estou com um problema lá no meu departamento, que tem 3 banheiros interditados há 2 anos. Por que não arruma? Ah, porque tem que fazer o edital. Gente, pelo amor de Deus, precisa de edital para arrumar banheiro? Vamos arrumar esse banheiro logo? Né? Então, são coisas que me incomodam bastante. É por essa razão que nós estamos aqui brigando, gente. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai, então, abrir um terceiro bloco de manifestações e colocações livres. O Davis já se inscreveu. Eu vou realizar as inscrições aqui, tá? Davis, desculpa, pode fazer. Obrigado, Gisele. Primeiro, porque eu fui citado algumas vezes pelo Bernardo. Então, resposta. Exatamente. Não, antes de fazer a pergunta, eu queria deixar claro o seguinte. Para mim é uma honra muito grande poder dizer que eu sou amigo do Bernardo. Uma honra muito grande mesmo, porque eu sou a prova viva, e ele não sabe que eu vou falar isso. Não falei para ele, mas eu vou falar. Eu te falo depois, o que eu estou devendo. Eu sou a prova viva do que ele argumentou aqui sobre a ideia do que é aproximar aqueles ou aquilo que tem mérito, mas não tem chance, com aquilo que tem mérito e tem as portas abertas. Eu sou a prova viva porque quem sabe da minha história aqui nesse campus sabe o quanto eu passei aqui dentro no início da minha carreira aqui. E o Bernardo foi a pessoa que abriu muitas portas para mim. E não foi de graça. Não foi de graça porque a gente tem uma identidade intelectual que se transformou numa amizade. Quer dizer, não foi ao contrário, não foi uma amizade que me oportunizou as coisas. Não, eu sei que eu tive mérito, mas esse mérito foi reconhecido. E assim como ele fez comigo, ele fez com um monte de gente que eu conheci e conheci de perto agora. Eu conheci a história de um cara agora que estava lá conosco, que era office boy. Hoje é professor da UNB.
graças a ele. E um professor reconhecido, que tem o seu mérito reconhecido pela academia. Então, em função disso, eu posso dizer que eu tenho a honra e apoio a candidatura dos dois exatamente porque eu sou a prova viva daquilo que ele está falando, é aquilo que eles propuseram para botar como conceito de sustentabilidade, se é que esse termo sirva para isso que ele bem explicou. Mas eu tenho uma pergunta. E aí, na realidade, eu teria duas coisas, né? Mas eu vou falar uma que é uma preocupação, acho que nossa, né? Sobre o nosso campus. Nós somos, eu acho que os dois únicos campos na Unesp que só tem um curso, né? Somos nós e Ourinhos. E aí, uma das questões seria o que vocês pensam para esses dois casos, né? Porque me parece que isso não é sustentável, né? Dois campos pequenos que mantenham só um curso, mas isso implica em gasto, contratação, etc. E a segunda coisa é de ordem política. Eu fiquei bastante surpreso com o e-mail que recebemos essa semana, vindo da Unesp, né? Eu não sei quem foi que mandou o e-mail agora, né? Da CI. Surpreso, porque eu acho muito rico o fato de nós termos uma eleição com 3 chapas com diferentes formas de pensamento, porque a diferença é parte da universidade, né? E é muito rico a gente poder debater, independente do resultado que venha ocorrer, de quem venha vencer. Esse debate enriquece a universidade. Só que a gente sabe que a escolha final é prerrogativa do governador. O que vocês acham dessa questão da possibilidade de, eventualmente, uma chapa venha a ser vencedora e as duas outras chapas serem possivelmente apagadas da história da eleição? Porque ela carrega, essa história, ela carrega o pensamento das outras duas chapas, não só da chapa vencedora. Mas me parece que o que foi apresentado foi a possibilidade de apagar essa história de debate que vem sendo construído. Queria saber qual é a posição de vocês. Eu preciso falar sobre esse tema. Eu agradeço as suas perguntas. Você responde lá do Ourinhos e aqui, você responde. Eu quero falar porque eu participei daquele processo, eu estava no colégio eleitoral, foi todo ele também registrado, gravado, mas não está disponibilizado. É uma pena porque eu fiz uma fala exatamente no sentido que você coloca. Quando você se posiciona, em primeiro lugar, temos 3 chapas, naquele momento não tínhamos ainda, depois eu vou retornar, nós temos 3 chapas hoje. As 3 chapas são de pessoas honradas, decentes, preocupadas com o estilo da universidade, preparadas, as três, não é? Então, eu vejo que é uma questão aí de perfil. Um ou de outro se agrada esse perfil ou outro. Quando eu estou aqui desde que a Unesp não existia ainda, e eu fiz essa fala ainda no conselho do colégio eleitoral. Uma única vez eu vi problemas com relação à consulta que é feita, na verdade, isso não é nem eleição, é uma consulta, porque se é eleição, você é obrigado a referendar o resultado. E se o governador quiser optar por uma outra pessoa que compõe essa tríade, é a prerrogativa dele. Isso é muito claro. Isso aqui. Então, o nosso é um processo de consulta. Uma única vez que aconteceu isso foi na época da ditadura ainda. Não vão se lembrar disso, acho que eles não estavam aqui, mas eu estava, em que o professor William Saad Rosni, eu lembro disso até hoje, professor da medicina de Botucatu, foi o mais votado, né, no sistema de consulta, e aquela época a lista sextupla,
foi enviado ao governador ainda, que não tinha eleição direta, e o governador não quis escolher o professor e não escolheu. Criou um impasse tremendo dentro da universidade, não é? Ela ficou praticamente paralisada por um tempo significativo naquele momento, não é? Mas era ainda o primeiro processo de consulta e a época da ditadura militar ainda. Quando nós tivemos a redemocratização, não é? Nunca mais aconteceu isso. Todos os processos de consulta que nós tivemos dentro da nossa universidade sempre foram respeitados. Sempre foram respeitados. Então, quando eu vi a colocação, a sugestão de incluir um item no processo de elaboração de lista tríplice, após a consulta, em que o nome do primeiro colocado iria, os outros dois seriam indicados pelo colégio eleitoral, estranho. Que vai contra os meus princípios democráticos, vai contra tudo que eu vi de universidade pública até hoje, vai contra o que eu vi de história da Unesp, e ela não precisou disso, nunca precisou. Sempre foi respeitado e não havia necessidade disso. E coloquei, o item 3 lá, dá uma olhada no item 3, já estava lá, que seria homologado pelo colégio eleitoral. Eu não vi sentido nisso. Eu acho que vem ao encontro daquilo que você coloca, quer dizer, estou me colocando, juntamente com o professor Bernardo, num processo altamente estressante, com um custo pessoal elevadíssimo, custo pessoal e familiar elevadíssimo. Não é fácil participar de um processo dele. Para as 3 chapas. E 2 delas podem ser alijadas da história do processo eleitoral de consulta da nossa universidade. Eu não podia aceitar aquilo. Eu tinha que colocar isso. Porque eu me sentia atingido naquele momento. Inclusive, eu coloquei isso lá naquele momento. As regras estavam colocadas, portanto, não havia ainda a inscrição das chapas. Olha, a professora Maísa é candidata, eu sei que ela é. Eu também serei candidato, e pode ser que tenha mais um depois, se configurou que era o professor Estevão. E são essas 3 chapas. Outro momento, nós tínhamos 5 chapas. Como é que foi? Os 3 primeiros. Nunca aconteceu absolutamente nada com relação à escolha, sempre foi respeitado. E o que eu colocava era o seguinte: imagine que se eu sou o segundo colocado, certo? Em primeiro lugar, se eu consto da lista, corre algum risco do governador indicar o Bill e o Bernardo? O governador não tem a menor noção que o Bill existe. Tem a menor noção que o Bill existe. Então não há nenhuma razão para essa preocupação. Nenhuma razão. O que me preocupa é o fato exatamente, supondo um cálculo que a gente brinca, tivemos 8 mil votos, não foram suficientes para estar em primeiro lugar. Quer dizer, essa opinião dessas 8 mil pessoas são desqualificadas. Não tem valor. Porque você não consta. Você é alijado da história. Então, é algo assim que eu entendi como que vai contra os princípios democráticos. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Que perigo eu posso representar? Qual é o perigo que o Bill e o Bernardo podem representar, se tiver em segundo lugar? Jamais cláusula pétrea, minha e do Bernardo, vai contra os nossos princípios. Eu entrei de cabeça erguida nessa universidade. O último grande ato da minha universidade é esse que eu estou participando agora aqui. Dia 15 de janeiro, eu completo 70 anos. Não será agora que eu vou estragar a minha história aqui dentro. Se por um acaso houver a menor possibilidade de eu, em segundo lugar ou em terceiro, ser consultado, mas eu nem discuto. Estou fora. Isso vai contra os meus princípios. É isso que eu coloquei. E que é o mesmo pensamento do professor Bernardo. Jamais a gente aceitaria uma condição como essa, que vai contra os nossos... E tem o outro lado. Qual é, digamos, o respaldo
para um gestor de uma universidade do porte da Unesp, em que ele não foi o mais votado, portanto, não representa a grande maioria, ele vai gerir a universidade, ele vai conduzir o conselho universitário, ele não tem respaldo para isso. Você acha que eu ia querer algo disso para mim? 4 anos de intranquilidade? 4 anos de intranquilidade? Em absoluto. Agora, o que eu faço questão, só para terminar, o que eu faço questão é de estar nessa lista. Mesmo que eu seja o terceiro colocado, eu quero estar nessa lista. Porque isso faz parte da minha história. Mesmo que eu tenha meia dúzia de votos, eu quero estar aqui. Eu me dispus, junto com o professor Bernardo, nos colocamos à disposição da comunidade para trabalhar em prol da comunidade. Estamos colocando aqui a nossa ideia. Não foi aceita? Não tem problema. Segue a vida. Segue a vida. Eu penso que é. Agora, me alijar desse processo, aquela decisão, do meu ponto de vista, eu coloquei ali, eu acho que não foi acertada aquela decisão, tanto que não foi que um dos candidatos entrou com uma ação e o juiz deu a liminar, tá certo? Quer dizer, criou um imbróglio. Tem um imbróglio aqui agora de novo. Mas Ministério Público de novo aqui dentro ali. Para que isso aí? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Não havia necessidade disso. Qual é o temor do Bill e do Bernardo? O perigo que nós representamos? Olha, gente, está aí, a nossa cara é isso que vocês estão vendo. É isso que vocês estão vendo. Tem uma história aqui dentro da universidade que pode procurar o que você quiser. Como tem o Bernardo, procure o que você quiser. Então, eu não posso aceitar isso, porque eu me senti ofendido. Senti ofendido. É como se eu não fosse confiável. Não há como você pensar isso, ou de outra forma. Então, eu e o Bernardo não são confiáveis, então ele sai da lista. Ora. Eu ia dizer que a questão não são 4 anos de intranquilidade, a questão é você ficar para a história como traidor da universidade. Se você aceitar ser indicado pelo governador, sendo que você não ganhou a eleição. Esse é um grande problema. Né? Eu acho que nenhum dos candidatos aceitaria essa condição. Agora, o que me incomoda é ser aprovado numa Assembleia da Unesp uma proposição que não tem validade. Fere a lógica. Né? Então, assim, eu fico preocupado também com o Bill. Quer dizer, tem uma Assembleia dos nossos colegas, né? o Bill estava lá, né? Que vai propor uma coisa que não vai fazer efeito nenhum, porque tudo bem, agora foi revertida, mas se o Tarcísio quiser indicar o terceiro lugar, ele vai indicar e acabou. Nós não temos poder nenhum. Agora, nós não podemos. O fato de nós não termos poder não significa que nós não vamos aceitar, né? Que nós vamos aceitar, nós vamos lutar contra todo o tempo, né? Vamos lutar contra todo o tempo, porque o que vai valer é o resultado da eleição. Então, isso eu queria também deixar marcado. Essa proposta que foi aprovada apaga a história da universidade. Isso é uma vergonha. Com relação ao campo só concurso, evidentemente que eu penso, não sei, é a primeira vez que eu estou vindo aqui em São Vicente, em Marília, eles estão com a proposta de criar um curso de Direito. Ourinhos. Marília de Ourinhos, né? Estão com a proposta de criar um curso de Direito, né? Eu acho que porque o campus que tem um curso, mas não só por parte do campus que tem um curso, mas o campus que tenha 2, nós temos outros campus que tem 2 cursos, que tem 3. Qual que é o plano de expansão que esse campus tem? Qual que é o plano de expansão da nossa universidade? Nós estamos fazendo uma campanha, pessoal, onde nós estamos correndo atrás dos problemas. Eu queria que nós estivéssemos pensando nessa condição que o David coloca agora para nós.
Já pensou se tivesse tudo bem, eles vão assim, bom, quais são os novos cursos que nós vamos enviar agora? Né? Bom, uma coisa não impede a outra deles. Eu acho que nós podemos colocar, né, como uma proposta, pensar a expansão de alguns cursos, né, que pode ser criado nos próximos 4 anos, pode ser criado, qual que é a nossa previsão, qual que é a nossa estimativa, colocar isso dentro de um plano real. Então, eu acho que podemos pensar aqui, Rodrigues, mais uma proposta para o nosso plano. Qual que é a política de expansão da nossa universidade? Isso deve constar. E a gente tem que colocar isso no papel. Só o fato de colocar no papel, já, como diz o Will sempre, né? Se eu precisar aqui, virou compromisso. E isso a gente vai trabalhar. É isso. Então, Tem mais? obrigado, Renato. Temos mais alguns inscritos. Então, Renato, daí, aí se tiver tempo, eu também vou fazer uma... Professores, muito obrigada pela presença, pela manhã de diálogo. Eu acho que dentro desse plano de expansão, o CLP está dentro de um plano de sobrevivência, né? Vocês falaram muito de excelência, e o nosso campus, sem dúvida nenhuma, é o campus mais precário em infraestrutura da Unesp, né? Haja vista que a gente está trabalhando em casa de madeira, container, modulados, só que é um campus que tem alcançado excelência em muitos pontos, né? Só que isso custa. É um custo físico, de saúde física, saúde mental, porque não é fácil vir trabalhar no CLP todos os dias, olhando para essa infraestrutura que a gente tem aqui, né? Então, a gente sobrevive aqui. Tem um curso de graduação, conseguimos um curso novo de licenciatura, e fomos abarcando um curso de pós-graduação, sem funcionário, e a gente conseguiu, né? Chegamos aqui. O fato de nós termos uma estrutura, e isso, a falta dessa estrutura nota-se, né, pela negligência de anos, né, da Unesp, do nosso instituto, por motivos políticos, falta de recurso, enfim, mas a gente precisa de uma força política institucional para a nossa unidade. Não depende do diretor de buscar recursos, não. A gente precisa que a Unesp, que os gestores da Unesp olhem para o Instituto e digam, eles precisam de infraestrutura. A gente não consegue construir um prédio, a gente não consegue comprar um terreno. Então, a expansão de cursos, por exemplo, hoje, ela depende de um terreno. A gente não consegue expandir meio quarteirão, né? E nós queremos isso, né? Nós queremos crescer. Nós somos o único campus no litoral do estado. Então, todas as outras cidades da Unesp estão no interior. A gente tem muito orgulho disso. A gente precisa dessa motivação e desse compromisso dos nossos gestores para com o campus do litoral paulista. Obrigada. Renata, muito obrigado pela sua questão. Eu conheço a condição de vocês, inclusive quando eu estava lá na auditoria, tinha até muro com problema de estrutura, tinha aqui e a gente não conseguia resolver naquele momento. Acho que cabe ao gestor exatamente identificar, como sempre coloca o Bernardo, né, a equalização, quer dizer, excelência para todos. É certo que nós temos unidade com 101 anos de existência, como a farmácia, odonto, com 65 a medicina e tal, 11 São José dos Campos, vocês aqui, tira a época do CLP, né? Tá certo? Aqui, vocês aqui, tem que equalizar isso aí, não tenha dúvida, porque senão aumenta as assimetrias. Esse olhar, certamente, a gente vai ter. Eu tive informações hoje pelo Jair que vocês já estão conseguindo, que por um problema aí de atraso de macês, não conseguiram viabilizar a obra, que foi uma pena, né? Mas elas seguem aqui agora no novo sistema de licitação, e a visão nossa, tanto minha como do Bernardo, é esse olhar para exatamente o exemplo que eu dei lá aquela hora. Quem precisa mais? Um curso 3 ou 4 ou 6, 7?
Quem é que está precisando nesse momento? O que é óbvio, o que é o lógico. Certo? Isso a gente vai fazer com relação à estrutura. Com relação à manutenção, nós temos andado, tanto eu quanto o Bernardo, aí na universidade, ela está carente de manutenção. É óbvio que nós passamos um período difícil, não vamos esquecer isso, mas eu deixei lá um plano pronto, para a engenharia, da professora Rogério, que estava à frente cuidando do que seria a nossa engenharia, um plano, digamos assim, de recuperação do nosso parque de edifícios. Naquela época, 2020, estava com um pouco mais de 1 milhão de metros quadrados. Agora cresceu um pouco, mas também não foi exagerado. Quer dizer, a gente sempre coloca, não vai trocar piso, esquadria, não é isso. Manter, dar manutenção básica, não é? Infiltração, tá certo? Pintura, eletricidade, o básico. Então, ele foi feito, deixamos pronto lá nesse plano, onde era necessário, em que lugar que você tinha, né? E um custo mais ou menos de 20, 21, 22, de em torno de 100 milhões por ano. Em 3 anos, mais ou menos, isso seria resolvido, né? E foi descontinuado, né? Eu sei que tem, mas por que você está falando que foi descontinuado? Porque eu tenho andado pelos campos e isso acabou praticamente não acontecendo. Eu estou vendo obras novas acontecerem, logicamente tem que acontecer, principalmente em idade nova, mas você também não pode deixar fazer a manutenção naqueles prédios. Chega um momento depois que atinge um determinado ponto que você não recupera. Nós tivemos em Assis, na biblioteca de Assis, tem uma trinca. Meu filho é engenheiro civil, formado na Unesp também. Fala que quando a trinca é vertical é problema. A horizontal até que ela dá, né? Mas a vertical é problema. Lá, 2 verticais cabem um dedo. E eles vêm pedindo isso assim, quando não tinha essa trinca. Então está levantando o piso. O custo que vai ter isso pela manutenção que não foi feita no momento adequado. Né? Certo? E isso, qual o impacto? Por que chegou nesse ponto aqui? É óbvio que a gente passou por crise e tal, mas principalmente porque qual é o conceito de custeio? Qual é o conceito de custeio? Né? O conceito de custeio é para você manter as obrigações, por exemplo, de utilidade pública, tá? Materiais que você tem laboratório, reagente, etc. E manutenção básica. O custeio deve prever, inclusive, manutenção básica. Esse é o conceito de custeio. Tá certo? Agora, no custeio, você tem 50% do seu custeio comprometido com terceirização, 70%, é inviável. É inviável. Quer dizer, a terceirização, um dia a universidade não teve nenhum terceirizado. Houve um momento que ela não teve. Teve um momento que ela iniciou esse processo de terceirização. Eu não estou vindo aqui no sentido de criticar quem iniciou esse processo. Porque foi o caminho que ele encontrou naquele momento, sobretudo pela incapacidade da universidade de repor os seus 4 servidores técnico-administrativos. Ora, você perde um posto de vigilância, você não tem serviço de limpeza, você não tem jardineiro, o que você vai fazer? Você terceiriza, tá certo? A custo do quê? Da manutenção, como nós temos atrás. Certo? A gente entende isso. Então, nós deixamos isso pronto, sabíamos. Eu sabia que não ia executar, porque não tinha condição de executar aquilo, mas deixamos pronto ali. Então, se for seguindo aquilo ali, dá para levar. Então, essa é a nossa visão com relação a diminuir as assimetrias, as desigualdades. A gente vai procurar isso aqui. E que gradativamente, nós temos consta do nosso plano de gestão, inclusive aqui, gradativamente, nós vamos tentar reverter o processo de terceirização progressivamente. Né? Alguém tem que começar isso. Né? E colocar, nós citamos o exemplo aqui do RU lá de Franca, que todo ele, aí está a diferença que dá, porque ele cria vínculo. Ele é o servidor da universidade. O terceirizado, ele gira muito. Mesmo porque você paga, inclusive, o terceirizado da universidade paga caro por ele, e o paga muito, e o precarizado recebe pouco. Quem vem prestar o serviço recebe muito menos do que a universidade paga. E muitas vezes ela paga isso, a empresa que contrata o serviço quebra, isso acontece muito, a universidade é solidária, ela paga 2 vezes. Nós temos um levantamento de terceirização que mostra
final das contas, o programa de terceirização sai mais caro do que você colocar o servidor no quadro. E aí você não tem, e com a vantagem de você não ter essa, essa rotatividade, não é? A pessoa não cria vínculo, não é? Essa precarização em condições. Às vezes eu estava na reitoria, eu lembro da dona Bélia, ela vinha 2h30 todos os dias para quando você recebe um salário mínimo, eles vão pagar o salário mínimo. Certo? A gente percebe isso e a gente quer reverter. Vai ser rápido esse processo? Não, vai ser lento, mas tem que começar. Certo? Eu queria falar, Renata, que conforme a gente vai visitando os campos, eu vou somar 2 frases suas, o plano de sobrevivência e o plano de expansão. Porque nós criamos o mestrado lá e o doutorado lá no IPRE. Sabe quantos professores foram contratados? Nenhum. Ou seja, é o plano de expansão e sobrevivência juntos, né? Por quê? Porque são professores de outros campos da universidade que estão lá para trabalhar também, credenciado em mais um programa de pós-graduação. Então, eu fico pensando, quando a gente vai para o exterior, eu falo assim, gente, o pessoal lá da Universidade de Londres, por exemplo, jamais eles aceitariam, né, foram contratados para trabalhar num curso, e jamais eles aceitariam trabalhar num outro curso, né? Jamais eles fariam isso, né? Então, assim, quando a gente olha para dentro da nossa universidade, a gente vê o esforço que nós fazemos, a dedicação, a responsabilidade, o compromisso que nós temos. Então, eu agregaria essa sobrevivência, não é qualquer sobrevivência, não é eu diria, Renata, que não é uma sobrevivência subalterna, é uma sobrevivência de quem acredita na universidade. Isso faz uma diferença na nossa universidade, né? Agora, como disse uma professora, Renata, lá de Araçatuba, professor, está chegando no limite. Está chegando no limite, não está dando mais não. Eu estou com orgulho de ser professor, eu tenho medo que o orgulho vire ódio. Né? Então, nós precisamos de contratação, precisamos de reposição, precisamos de infraestrutura. Então, eu acho que o retrato que eu estou aprendendo com todas essas visitas, eu diria o seguinte, olha, nós temos um pessoal excelente, mas bateu no teto. Bateu no teto, não dá para continuar assim, nós temos que começar a mudar já, né? Então, o caminho é esse que você está dizendo, Renata, é a política institucional. Né? Eu fico vendo, gente, esse discurso, né, tão forte que a gente vê, tem que diminuir o tamanho do Estado. Né? Gente, os melhores países que eu vou, o Estado é fortíssimo, é grandão. Né? O governo tem um poder imenso, e além do governo ter um poder imenso, tem uma população participativa. Né? Nós já temos uma população participativa. Suponhamos que a Unesp é um país. Nós temos uma população participativa, gente. Quem da Unesp? Pode ser os discentes, pode ser os servidores administrativos, pode ser os servidores docentes. Todo mundo participa de todo mundo está o tempo todo dando o máximo de si. Mas a gente não tem uma política institucional. Falta o papel do Estado, falta um plano de gestão institucional para que a gente possa pensar a extensão. É preciso que a Renata e o Odair digam o seguinte, olha, tem um plano da universidade, e para isso nós vamos ter que, na nossa gestão, trabalhar com essa política de expansão. Mas isso não existe, e nós estamos querendo colocar isso dentro do nosso plano, no sentido de atender essa perspectiva, porque a nossa universidade não para, em nenhum momento. E nós não podemos não ter continuidade. Essa é uma outra cultura que nós temos que construir na nossa universidade. É isso, eu já falei bastante, Odair. Bom dia a todos, obrigado por vocês estarem aqui, né? Esse debate democrático é bastante significativo, né? Sempre muito, muito positivo. Então, eu vou fazer aqui duas perguntas. Nesse momento aqui. Então, o plano de gestão que vocês apresentaram, né? Ele apresenta
Ele apresenta bastante detalhes, né? Ele está bastante detalhado, tudo. Hoje aqui, né, vocês apresentaram as ideias de vocês, aquilo que vocês acham interessante e tudo. Foi um momento bastante interessante. Só que não tem jeito de pensar que isso não vai ter valor, né? A gente tem que chegar na parte chata da questão, é isso custo. Muito do que a gente discutiu hoje aqui cai no assunto ou na fatia do orçamento, custeio das unidades, né? Hoje, né, as unidades da Unesp, o custeio que é destinado no orçamento, eu acho que é quase 4%, né? Alguma coisinha ali abaixo de 4%. Então, assim, eu sei que isso é uma questão bastante complicada, não só para vocês, para qualquer gestão, porque a garantia do orçamento da Unesp, o Pio sabe muito bem disso, né? É difícil você planejar a longo prazo um orçamento que ele é bom, né? Por questões externas e não vai depender da vontade de qualquer gestor, né? Então, isso é um desafio. Então. Mas é assim que a banda toca, ele vem sendo assim. Então, a primeira pergunta é como colocar, né, esse plano de gestão, né, essas ideias dentro do orçamento, né? Até porque tem essa, né, volta e meia a gente acaba ouvindo essa história, que é honesto, não cabe, o orçamento que tem, tudo, mas enfim, né? Gosto disso ou não gosto, o Unesp está sobrevivendo e a gente tem que tocar o Unesp do jeito que é. Uma outra questão, que eu acho que talvez o Bill viveu isso mais na prática, né, como pró-reitor, entre aspas, do dinheiro, né? Sem dinheiro. Atualmente, nós temos 2 gargalos na Unesp, né, de cunho bastante administrativo, né, por conta do momento que vivemos, que é a engenharia e a advocacia. Então, a coordenadoria de engenharia e gestão, ela está com gargalo agora, né, está com um excesso de atividades, e isso tem como consequência nosso dia a dia, porque atrasa demais algumas questões que deveriam ser resolvidas mais rapidamente. Um outro gargalo que nós temos é a assessoria jurídica, né, que também influencia demais, né, nos meandros da universidade, de contratos, de contratação, de coisas grandes, coisas pequenas, contratação de professor, enfim. Os pareceres da Jota hoje estão em tudo quanto é canto. Com essa nova lei, ainda aumentou mais, né, a necessidade de ter um parecer jurídico numa assessoria jurídica que está com bastante limitação, não diferente da Unesp, né? Ela também tem limitação de pessoal, também estão muito sobrecarregados, um sistema que sobrecarrega eles. Então, qual que é a visão, né, da chapa de vocês e o pensamento para manter ou melhorar ou fazer alguma coisa na dinâmica de trabalho dessas duas, né, a coordenadoria de engenharia e sustentabilidade e na assessoria jurídica, né, para destravar um pouco a questão da Unesp, né? Porque na época do Bill, a dificuldade era a ausência de dinheiro. Agora, a dificuldade é como executar o dinheiro que tem. Então, assim, são opostos, mas o desespero do ponto acaba sendo muito semelhante, porque você não vê aquilo sendo resolvido, né? Principalmente para o gestor. Muito obrigado. Bom, deixa eu falar primeiro com relação à engenharia e à Jota, depois eu coloco com relação ao orçamento. Tem que muita coisa tem implicado. A engenharia também tem uma história, né? Eu estava até comentando com você um pouco, que a universidade apostou no modelo de contratação e que não foi o mais adequado, ela precisou depois reverter esse processo quando ela optou pela contratação da engenharia, grande parte da engenharia, lá atrás, via Fundo Unesp para poder atender a nossa universidade, no momento em que, sobretudo, a construção civil estava aquecida e os salários muito altos, e você não tinha engenheiro no mercado, e os nossos salários não eram competitivos para atrair os engenheiros. Essa foi a realidade. Para conseguir resolver essa pendência, digamos assim, optou-se naquele momento lá atrás por contratar via Fundo Unesp para poder pagar mais, né, para poder atender o serviço. Bom, o Tribunal de Contas pegou, o Ministério da Administração, caiu no meu colo também, e com um TAC para poder, que tinha obrigatoriamente dispensar todos os servidores que estavam dentro da Fundo Unesp lá. E a engenharia, tinha muita gente dentro da engenharia lá dentro da Fundo Unesp. Né? Fomos conversar lá com a autoridade competente sobre isso, pedimos
para que ele fosse complacente conosco e tal, ele falou: o que eu posso fazer para você é dar um prazo de 4 anos de escalonamento, mas você vai ter que dispensar todos eles. Embora eu falasse, a engenharia toda minha está ali, a TV Unesp está ali, tem gente da informática que está ali, não adiantava. Então, por que você não tem essa função no quadro? Tem, por que você não contrataram no quadro? Então, essa que é a realidade. Então, essa pendência ficou, e nós ficamos, digamos assim, com um vácuo dentro da engenharia, e que não suportou, quando você não tinha o recurso, quando era o meu caso, até que dava para você não tinha obra a ser feita. Certo? Mas a hora em que o recurso apareceu, esbarrou nesse, o que nós temos que fazer? Reposição urgente, isso já iniciou, né, da engenharia nossa para poder atender. Né? Aliado a isso, a Jota também. Né? A Jota, ela, por todas as críticas, né, que ela possa ter recebido algumas vezes, porque é morosa, a morosa exatamente por muito em processo, como é a nossa justiça brasileira também, que é morosa, porque você tem sobrecarga, a gente vê lá também. Tem que dar parecer para tudo, que a gente sempre coloca. Sou acadêmico. Trabalho com química de solo, fertilidade de solo, certo? E tem que assinar processos lá. Milhares de assinaturas minhas ficaram lá, tá certo? Nos processos lá, desde saúde do trabalhador, gestão de... Porque você não tinha muita informação sobre isso. Você vai o quê? Com base no parecer da Jota. A estação também tem o parecer da Jota. Agora, o parecer é uma coisa, assim, é um parecer, tá? Você pode ou não acatar, mas a AJ dá o parecer, mas quem responde é você. É o gestor. Ó, tem uma opinião, você pode ou não acatar. Se tiver que responder do ponto de vista para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas, alguma coisa, você vai respaldar pelo advogado, mas é você que responde, é o seu CPF que está ali, certo? Então, a gente precisa disso. Eu sei que está estrangulado com relação a isso. Você vai ter que continuar fazendo os concursos, né? Como foram feitos agora, 4 vagas há pouco tempo aqui, de advogados que foram contratados, dentro, inclusive, de um plano de carreira que foi aprovado na nossa época lá. Nós não tínhamos plano de carreira para a Jota. Não sei se vocês sabiam disso. Não existia. Não existia. Foi aprovado no CAD na minha gestão, isso aí. Certo? Para poder contratar como advogado, depois ele ascende a procurador, certo? Que é o máximo. Esse último foi com 4 advogados, que depois deveria, quando tem uma vaga, uma aposentadoria, vai para um advogado que veio de concurso. A USP e a Unicamp sempre não tem. Como que era a contratação aqui, por exemplo? Era sempre por indicação do reitor. E na verdade, recebi apontamento com relação a isso, um momento que era, inclusive, para dispensar toda a nossa AJ. Veio a ordem com relação a isso. Não é? Lógico que o reitor, realmente é impossível, porque a memória jurídica da universidade ela fica perdida, as coisas não funcionam dessa maneira. Não é? Então, foi dado um tempo. Então, tá bom. Então, aplica o plano de carreira deles, aplicou exatamente onde está. Precisa contratar, precisa pôr. E tudo aquilo que você coloca com relação às ideias que a gente tem no orçamento, em que você lembra, a Unesp não cabe no orçamento. Ela não cabe mesmo. Você votou também. Você votou. Não está cabendo. Essa é a realidade. Para 2024, nós aprovamos uma peça orçamentária que muitas pessoas, mas peça orçamentária é fictícia. Não é bem assim. Não é bem assim. Certo? As pessoas brincam, né? Você tem que executar o que está aqui. Numa peça orçamentária, você tem uma série de rubricas, né, que você executa ou não, e você aloca um percentual do seu total. O fato é que nós não estamos cabendo. Essa é a realidade. Não é que você está caindo no lugar comum. Essa é a realidade. Nós precisamos o quê? Durante o ano, construir, não é? Para repor esse número aqui dos quase 300 milhões no próprio ano. Não é? Quer dizer, ultrapassamos o limite daquilo que a Assembleia Legislativa colocou como dentro da lei de orçamento anual para nós. Quer dizer, as nossas atividades aqui estão com custo maior do que aquilo que está dentro dos 34,47 para consulta. O que vai acontecer agora para 25? Você acha que esse número aqui, 4 bilhões 522 milhões, a Lua falou, vocês têm 4 bilhões 226 milhões. As nossas despesas deram 4 bilhões 522. Vai diminuir o 4 bilhões 522? Já aumentou. Já aumentou.
combustível aí, tem utilidade, tudo subiu, tá certo? Tem referência, tudo aqui já aumentou, certo? Então, esse número, essa é a tendência. Se a gente não tiver uma recuperação da nossa economia, e a gente está sempre dependendo do humor da economia, esse é o perigo, esse é o risco que eu coloco quando, na minha fala inicial, eu lembro de 2017. Não é? E que às vezes eu recebo crítica com relação a isso. Não é? Que eu não tenho absolutamente nenhuma verdade naquilo que eu estou colocando em 2017. Nenhuma. Eu quero que venha de prova aqui. Não adianta escrever. Aí, como estou escrevendo. Certo? Porque eu atravessei aquele momento com a minha equipe lá. Aquele desafio foi difícil ultrapassar aquele limite ali, até equalizar esse novo. O que eu quero? Eu não quero viver do passado. Mas eu não quero viver mais naquele passado, não. Não dá mais para viver assim. Então, quando eu coloco a luz amarela, é nesse sentido, para que as decisões que a gente toma, tá certo? Elas caibam dentro daquilo que nos é colocado dentro do 23447. Senão a gente vai estar sempre à mercê do humor da economia, muito próximo do limite, e isso é um risco enorme. Um risco enorme. Porque da mesma forma que nós tivemos aqui 1,5 de PIB nesse trimestre, você poderia ter, como eu tive naquele momento lá, às vezes até PIB negativo. E aí? A sua despesa não diminui. Certo? Mas a sua receita, sim. Então, esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter. De planejar estrategicamente a universidade, de não ser um planejamento único, exclusivamente anual, mas de preferência numa, duas, ou três ou quatro gestões, prever, por exemplo, a aposentadoria que tem que ter ali para frente, tem cálculo atuarial feito, o professor Rogério, na época, fez isso, só em 2050 nós vamos inflexionar, até 2050 sobe. Até 2050 sobe. E sobe, inclusive, a insuficiência financeira, você sabe muito bem o que é isso. Certo? Sobe. Até lá. Só vai começar a cair, falta 25 anos ainda para cair em insuficiência financeira. Que a nossa é maior, é 33%, da USP é 20 e pouco. Certo? Eles estão muito mais ajustados. E o nosso sonho é ter esse ajuste de novo. Quando eu coloco uma crítica nesse sentido, você vem aqui para pregar pessimismo? Absolutamente. Certo? Eu não venho aqui vender ilusão. Nem conseguiria numa plateia tão qualificada, tão seleta quanto essa. Mas eu tenho que ter realismo naquilo que eu faço. Que eu passei 4 anos lá e tendo que propor soluções. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho pavor mesmo de lembrar daqueles momentos. Estou preocupado exatamente com a sobrevivência, com a sustentabilidade da universidade, inclusive com o nosso próprio salário. Porque não tivemos um momento, nem o salário a gente tinha. Você vai pensar em investimento naquele momento? Você vai pensar em reposição naquele momento? Entendeu? Então não há como você fugir, ou daí, você colocar, a universidade não cabe. Ele não está cabendo. Essa é a realidade. Ou a gente não quer enxergar. Quando eu faço aquela fala no conselho universitário, não é no sentido de criticar, certo? Não é no sentido de criticar. Quando eu falo, a universidade precisa saber disso. Ela não tem noção do que acontece. Como não tem noção da grande maioria das coisas que acontecem. Quando você anda por aqui, e às vezes o gestor tem ideia que a universidade está lá, não é, a universidade está aqui, ó. Ela está aqui, tem Botucatu, tem Araraquara, aqui que ela acontece. E aqui que a gente sofre as consequências daqui. Portanto, cabe o olhar do gestor, tá certo? No sentido de que o desequilíbrio não ocorra de novo. E há modelos, por exemplo, de gestão, há princípios de gestão que pode ser mudado, do meu ponto de vista. Que eu tenho que falar. Escrevam o quanto quiserem. Porque alguém esteve na universidade de 17 a 20, o período mais complicado que ela passou, alguém fez com que ela atravessasse aquele período. Tem times ali que passaram ali, tá certo? E que muitas noites mal dormidas para poder propor solução. E alguém esteve lá e sabe o que significa você sair daquela condição. Então, quando você tem um orçamento favorável, você tem que pensar nesse orçamento para dar estabilidade. Também não pode ter um pensamento de que agora nós estamos com um orçamento favorável e despesas que poderiam ser desnecessárias, você começa a executar. Eu, por exemplo, eu não faria a minha administração em cima de editais.
Está fazendo? Eu não faria. Eu como modelo. Eu não faria um número de eventos tão elevado quanto estamos tendo aí em hotéis caros. Eu não faria. 900 pessoas em águas de Lindóia, 600 pessoas em águas de São Pedro, não sei quanto, na Península e assim por diante. Não faria. Eu acho que há outros modelos. Há outros modelos. Que custa. Isso custa muito. Aumentou extremamente o recurso utilizado com custeio, com diário. Certo? Poderia ter sido evitado outros modelos, setorizar alguma coisa assim, não colocar. Inclusive, isso não é bom para a imagem da universidade. Fechar hotéis aí de 4, 5 estrelas aqui, Unesp. É o meu ponto de vista, questão de princípio, de filosofia de gestor. Eu não faria isso. Há outros modelos para isso. Certo? Mas o que a pandemia nos deu de lição, por exemplo? Nós temos que pensar. Foi um momento terrível na humanidade, mas ela deixou posições importantes. Tá? Há modelos, por exemplo, de reuniões virtuais que funcionam muito bem. Nós chegamos a fazer conselho universitário de 10 horas como virtual. Funcionou. Eu fiz reunião com 250 pessoas, funcionou. Não estou dizendo que todas as reuniões têm que ser virtuais. Mas você tem muitas reuniões que podem ser virtuais. O servidor sai, passa o dia inteiro na estrada, não trabalha nesse momento, vai lá, fica 1h30, volta um outro dia, com custo de diária de combustível, diária do motorista, vai crescendo. Vai crescendo. Então, o que é isso aí? Princípio de gestão. É princípio. Não é? Muito longe de querer que nós vivamos de novo na penúria. Não é isso que eu quero. Exatamente é não viver mais aquela situação. E não ter aqui uma ideia do novo rico. Que passou por momentos muito difíceis e agora eu posso gastar, eu posso me dar ao luxo. Sendo que falta, tem professor substituto aqui, tá certo? Tem mesa vazia aqui, a permanência não está atendendo, não tem moradia, não tem RU, e muitos desses recursos poderiam ser alocados no nosso lugar. Muito. É a minha visão de gestor. Escrevam o quanto quiserem. É a minha visão de gestor. O Odair e o Bill trabalhavam com um paradigma que a Unesp não cabe no orçamento. Eu vou trabalhar com um paradigma que a Unesp cabe no orçamento. Então, são duas perspectivas diferentes. Eu acho um pouco, o Bill já colocou aqui, porque a minha preocupação nesses 35 anos de Unesp é a distribuição dos recursos. Como que os recursos são distribuídos? Então, quando nós chegamos nessa situação aqui, olha, de ficar no vermelho, né, repetindo a mesma situação de 2017, né, isso me preocupa. Me preocupa. Nós tivemos um conjunto de políticas que, se tivessem sido utilizadas de outra forma, nós poderíamos estar cabendo no orçamento. Então, assim, a falta de planejamento dessa atual gestão foi a razão do retrocesso que nós estamos vivendo hoje. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Então, assim, a Unesp vai caber dentro do orçamento. Para eu poder fazer com que isso aconteça, eu tenho que saber o seguinte: como que esse recurso vai ser distribuído entre as áreas e entre os campos da universidade? O que me preocupa, daí, eu sou da área de humanas, né? Sou da área de humanas. E eu nunca participei, minha única experiência administrativa, se é que se pode chamar assim, foi ser coordenador do curso de graduação e da pós-graduação, só. Nunca fui diretor, nunca fui nem proreitor, não fui nada, não tenho essa experiência. Mas, como cientista, eu consigo imaginar e consigo observar, por exemplo, como que a área de humanas é uma área marginal dentro da universidade. Com relação à distribuição dos recursos, por exemplo. Com relação... Nós acabamos de publicar uma comunicação agora, né? Foi a número 7 ou a número 8, qual que é a nossa participação nas livre-docências e titulares
somando, comparando com as outras áreas. Não tem o mínimo sentido aquele resultado ali. Nós estamos muito atrasados em relação às outras áreas. Agora, por que nós não estamos iguais a eles? Porque existem critérios das outras áreas definindo como que é o processo do exame de livre docência ou de titular do professor, que não cabe. Dê uma olhada nesse documento, nesse comunicado, para você ver. Então, esse é um elemento que nós queremos mudar. Ou seja, como que nós podemos distribuir melhor os recursos, como que nós podemos colocar esse investimento, né, respeitando as necessidades e o planejamento estratégico de toda a nossa universidade. Então, eu estou pensando no seguinte: eu vou trabalhar dentro do que nós temos. Nós estamos vivendo esse problema hoje. Não era para a gente ter essa situação que nós estamos tendo hoje, considerando toda a mudança que aconteceu na economia, né? Nós poderíamos estar numa situação melhor. Então, o problema é de gestão, não há dúvida. Nós temos que sair de uma gestão, né, com muita desigualdade, né? E dentro dessa lógica da excelência em sustentabilidade, atender todos os campos, atender todas as áreas, de maneira que nós tenhamos uma política, um plano de gestão estratégica que faça com que todos sejam atendidos. O que eu não posso fazer é que um campus receba 10 vezes mais do que o outro, sendo que eles têm as mesmas necessidades. O que eu não posso aceitar é que eu tenha uma área que receba 10 vezes mais do que a outra área, sendo que ambas têm as mesmas necessidades. Então, é nesse sentido que nós estamos colocando, né, a nossa leitura, a nossa compreensão daí. É possível fazer uma gestão diferente. E aí entra uma questão que o Bill sempre destaca, que é o tempo desse plano de gestão. Ou seja, nós precisamos construir uma cultura em que um plano de gestão institucional, como dizia a Renata, não seja a coisa de uma gestão. Não seja o projeto de uma gestão, mas seja o projeto de uma universidade, né? Então, essa informação, né, que em 2050 as pessoas que se aposentam na nossa universidade vai começar, o número percentual de pessoas que se aposentam vai começar a diminuir, né? Qual que é o nosso plano até 2050? Qualquer indústria, qualquer corporação, você pega, ela tem um plano para os próximos 50 anos. Qual que é o nosso plano para os próximos 50 anos? Porque não vamos resolver os nossos problemas hoje se a gente não pensar o futuro. E nós perdemos a capacidade de pensar o futuro, né? Então, nós precisamos fazer essa leitura, e essa é uma preocupação que o Estevão deveria ter, que a Maísa deveria ter, que todos nós devemos ter, todos os diretores, todas as diretoras devem ter, para que a gente possa superar essa situação que nós estamos vivendo hoje. É isso, gente. Então, bom, eu queria fazer uma brevíssima fala, e aí depois eu passo para as considerações finais, mas então, o professor Bill se sentiu ofendido pela questão da lista tríplice. Eu preciso comentar, Beirão, não sabe, mas fui eu que fiz a proposta da finalização, de tentar burlar a lista tríplice, né? Então, eu queria dizer que não se sinta ofendido, professor, né? Assim, essa proposta partiu da compreensão de que a lista tríplice é um entulho autoritário, né, que não deveria existir e que
recentemente, né, serviu como apagamento histórico. Então, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar do Rodas aqui. Rodas, ele foi o reitor interventor na USP, alguns anos atrás, eu estava lá como professor substituto, né? E pouca gente lembra do Glaucius, que foi quem ganhou, né? Então, quer dizer, na verdade, a lista tríplice é um apagamento, né? A extrema-direita, ela tem adotado estratégias destrutivas. Então, a gente tem acompanhado, né? A gente acompanhou o que foram as federais sob o governo Bolsonaro. E o quanto eles sofreram com as listas tríplices. Né? Assim, então, o pessoal antes organizou um belo dossiê com todos os casos de reitores e interventores e as estratégias utilizadas pelas universidades para tentar se defender, porque talvez a lista tríplice seja uma das formas mais explícitas de ataque à autonomia universitária. Né? Quer dizer, é óbvio, a gente está vivenciando essa questão da troca do ICMS pelo outro imposto que vai surgir, a gente tem que ficar muito atento, né? O Tarcísio, né, trabalhou para diminuir os recursos, colocar as universidades de medicina, como o professor Bill bem colocou, né? E a lista tríplice é um instrumento real de quebra e de intervenção da autonomia nas universidades, que a extrema-direita tem utilizado a torta direita, né, nas suas intervenções nas universidades. O Andes conseguiu recentemente propor um projeto de lei para acabar com a lista tríplice nas federais. Passou já não sei se a Comissão de Constituição e Justiça, mas enfim, é um assunto que tem se discutido, que a gente tinha que discutir aqui no Estado também. Né? Então, quer dizer, a gente está num momento especial no governo do Estado de São Paulo, a gente tem recebido uma série de ataques, não só a gente, a FAPESP, mas a educação como um todo. A gente não pode ser inocente com essa extrema-direita de achar que eles não vão se utilizar desses mecanismos de intervenção na universidade. Né? Então, eu queria ressaltar que, de forma alguma, isso foi pessoal, né? Quer dizer, foi uma proposta que surgiu uma preocupação com a autonomia universitária, né? E dizer que teve algo produtivo. Então, já tivemos uma chapa aqui que se prontificou, caso eleita, não aceitar, caso não eleita, não aceitar a indicação, etc. Espero que as outras chapas façam o mesmo, tomem essa atitude importante e dizer que, quando vocês forem eleitos, eu serei um dos primeiros a defender que sejam os indicados pelo reitor. Tá? Desculpa a breve intervenção, eu não quis ofender ninguém por nenhuma ação desse gênero. Né? Não foi pessoal, tá? Foi um colégio todo que votou. Não, eu fui pouco moderador, né? Então são 20 para 1. Eu só queria fazer esse esclarecimento que de forma alguma foi algo pessoal, assim, né? E queria passar para o encaminhamento para a finalização, cara. Depois eu faço agradecimentos formais, tá? Então, eu queria passar para a finalização. 2 minutos, hein? 1 minuto. Eu só queria dizer por Fábio o seguinte: eu acho que sou completamente, concordo plenamente, é um intuito autoritário. Não deveria existir, mas existe. Então, nós devemos lutar, tomara que a ANS consiga, e nós vamos batalhar para tirar também, porque além da autonomia financeira, queremos autonomia política também, que nós queremos mandar na nossa universidade. Né? Agora, a minha preocupação é o seguinte, é que se a gente mandasse uma lista falsa, seria uma lista falsa, né? Então, vamos supor, uma chapa ganhasse, ela inventaria 2 nomes para colocar ali. Né? Isso não mudaria o problema. Isso por que não mudaria o problema? Porque o governador poderia aceitar aquela lista falsa, nomear o primeiro lugar, ou ele poderia dizer, ó, como vocês mandaram uma lista falsa, eu não vou nomear isso aqui, vou nomear tal pessoa. Ele também poderia ter essa possibilidade. Então, eu acho que a nossa luta, Fabio, é contra a lista. Essa é a nossa luta.
E isso nós vamos conseguir e vamos conseguir autonomia. E, gente, queria agradecer muito pela oportunidade de ter estado aqui, de ter debatido, de ter dialogado com vocês, né? Obrigado, Daí, obrigado, Renato, obrigado, Fábio, obrigado a todo mundo. Foi um prazer imenso estar aqui, né? E espero que a gente continue com esse espírito nosso, né? De defender a nossa universidade. Muito obrigado. Obrigado a todos, o Daí, o Renato, o Fábio, que nos receberam, toda a comunidade que está aqui. Então, me desculpe se em alguns momentos eu eloquente, deixa Bill. Tá certo? Mas eu não sou sempre assim. De vez em quando eu dou uma risadinha também. Quando eu penso bem, sou muito pretendo, então, por isso que eu digo assim. Esse é o nosso plano de gestão, pessoal. Né? Por favor, entrem lá, coloquem sugestões para melhorar. O Bernardo não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Se nós não formos os vencedores, nós vamos oferecer esse plano de gestão para a chapa vencedora, porque tem muita coisa boa aqui. Se a Universidade Civil que está aqui, ela estará num rumo muito mais seguro. Coloquem as suas sugestões para nós. Isso não vai caracterizar apoio, tranquilo, tá? Mas se quiser votar na gente, não acha ruim não, tá? Pode votar na gente. Tudo bem? Tá certo? E olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Meu vice é muito bom. Vota nele, viu? Eu queria finalizar esse encontro agradecendo duplamente a chapa, agradecendo por vir numa manhã chuvosa aqui ao nosso campus e se disponibilizar para conversar de maneira completamente aberta, mas também agradecer por colocar a cara a tapa, né? Quer dizer que não é fácil, por rodar a Unesp como um todo, que a gente imagina, né? Tenta imaginar o trabalho que é e está disposto a dialogar com todo mundo, isso enriquece, não é, a nossa universidade. Queria agradecer também a todos e todas que permaneceram, que contribuíram, né, as comunidades organizadas, os segmentos organizados que formularam as perguntas, né, e relembrar que em breve a gente vai ter a consulta, vai ser pelo e-voto, e a gente vai receber instruções em breve, tá bom? Vai ser o debate. Dia 28, né? 25. Pronto. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Foi ótimo. Eu já vi o plano, mas ver vocês falando, eu sempre... Obrigado, Fabio. Imagina, eu que agradeço. Ainda mais você vindo